Olá, eu me chamo Andréia Costa e sou psicoterapeuta. E hoje nós vamos falar sobre a culpa. A culpa não tratada, ela prende. Mas o perdão reconhecido, ele liberta. Há culpas que elas não gritam, mas elas ficam sussurrando na sua alma. Elas não aparecem como um erro visível, mas como um peso constante. Quando eu tinha 20 anos, isso já são para aí há 21 anos atrás, eu passei por uma situação muito difícil para mim naquela altura, com a maturidade que eu tinha. Fui fazer uma viagem de carnaval, uma viagem que que incentivei ali a levar alguns familiares, pronto, para se divertir numa casa, perto da praia, Então, só que dentro dessa viagem, iam muitas outras pessoas também. Era um grande grupo, de pessoas, e iam pessoas da minha família. E então, a intenção era que essas pessoas pudessem ter um momento de lazer, de relaxamento. Então, naquela viagem, não aconteceu nada do que eu esperava, Aconteceu coisas muito complicadas e houve brigas e houve tanta coisa ruim que aconteceu. E eu acabei por me sentir culpada. Não era culpa minha, obviamente, mas das próprias pessoas, Que, pronto, não teve um comportamento de partilha, de paz, uma pessoa em específico, que começou toda a problemática e depois ela arrumou um problema também, especificamente comigo, e falou mentiras, sobre mim para o meu pai. Então aquilo foi muito traumático para mim, muito, muito, muito. Mas foi um trauma enorme, porque como eu tinha ajudado, contribuído para, que aquela pessoa fosse, e depois de tudo que aconteceu, eu me senti muito culpada, de vários ângulos. E eu carreguei essa culpa por muito tempo, Então, eu acabei fazendo escolhas ruins, Escolhas que me autopuniam. E por quê? Porque ficou esse registro no meu inconsciente. Depois de anos, E claro, com os meus estudos, com as ferramentas que eu fui acessando para trabalhar nas terapias. Então, eu fui aqui me curando, desse drama, desse trauma. Então, como eu disse para vocês, isso estava ali registrado no meu inconsciente. Não aparecia como um erro visível, não era como se eu já tivesse superado aquilo, só que não. Aquele peso era constante, uma sensação de estar sempre em dívida, com a vida, com Deus e comigo mesma. E aqui eu quero trazer para vocês esse parâmetro, da história de Pedro. Pedro foi um discípulo de Cristo, muitos de vocês já sabem disso. E depois que Cristo foi levado, para ser crucificado, depois vieram os soldados e perguntaram se ele conhecia Jesus. Ele disse que não, ele teve medo, Então Pedro se culpou muito por conta disso. Pedro não traiu Jesus por maldade, ele traiu por medo,
não é? Isso aí muda tudo. Então, naquela noite, Pedro não deixou de amar Jesus. Ele deixou de sustentar quem ele era quando ele foi pressionado. Então, sob pressão, Pedro não conseguiu sustentar a verdade, não é? A sua identidade, o seu amor, né? Pelo seu amigo Cristo. E é aqui, não é, que muita gente também se perde, porque o erro não foi Pedro negar. O erro foi ele fingir que nada aconteceu, não é? Então Pedro chorou, e esse choro é um choro sistêmico. É o momento em que a culpa deixa de ser defesa e ela se transforma em responsabilidade. Na visão sistêmica, quando a culpa é negada, ela prende o fluxo, mas quando a culpa é reconhecida, ela restaura a ordem. Pedro não se justificou, não acusou as circunstâncias, não culpou os outros, ele reconheceu o seu erro. Então, esse foi o primeiro movimento de perdão, né? Não o perdão como alívio emocional, mas como um realinhamento interno. Depois da ressurreição, né, Jesus foi ter com Pedro, né? E Jesus não confrontou o erro de Pedro, ele confrontou com a identidade de Pedro, né? E não é sobre o que ele fez, é sobre o que ele escolhia ser, não é? Naquele momento. Então, o perdão já existia. Pedro é que precisava entrar neste perdão. Então, muitas pessoas vivem presas. Por quê? Porque não conseguem se perdoar. Eu paro e converso com muitas pessoas e esses dias uma mãe, não é, veio partilhar comigo o quanto ela se sente culpada porque ela não teve um pai presente na criação do filho, então ela sente-se culpada por não ter escolhido um bom pai para o filho, não é? E hoje, como o filho também tem algumas situações bem desafiantes, não é? E complicadas, acessos de raiva, não é? E ela sente-se culpada, não é? Por isso, por não ter escolhido uma pessoa que fosse presente, não é, para o filho. E ela o criou sozinha. Então, não quer dizer, não é, que Deus não perdoou, mas essas pessoas não se permitem ser perdoadas, restauradas. Então Deus quer enviar o perdão e Ele envia, mas a própria pessoa, não é, fica ali carregando aquela culpa antiga, essas histórias que mal resolvidas, não é, decisões tomadas por medo e não pela verdade. Então, esse tipo, né, de pessoa, o que ela vai fazer? Vai tentar compensar, fazendo mais, ajudando mais, servindo mais, né, diz sim para além da conta, tentando pagar esta culpa, né? Só que a solução para isso está em reconhecer o erro e depois soltar. Na lei sistêmica, a reparação verdadeira nasce da responsabilidade e não da autopunição. Quando eu assumo o erro e acredito e me permito receber o perdão do universo, o fluxo volta, não é? Quando eu me condeno, o sistema trava. Então é aí que muita gente fala, olha, parece que estou sempre a dar voltas no mesmo lugar. Um dos motivos é essa culpa, que é um carrasco. E muitas vezes essa culpa leva você a escolher aquelas pessoas que mais te ferem e que nós chamamos que são os gaslights, né? Que elas estão ali para te punir mesmo, para tomar atitudes que te magoam, que te ferem, que te prendem, não é? Aquela situação. Então, eu te convido hoje, não é, a revisar e soltar, não é, esta culpa, para que o teu sistema volte a fluir.
Então, Pedro, quando ele volta ao lugar, quando ele aceita o perdão já estava disponível. E talvez nesse episódio de hoje, esse seja o convite. Não para você ficar revisitando os seus erros com dor, mas para você parar de viver como quem tem que pagar algo. Parar de se auto-sabotar, de fazer escolhas que vão te colocar em situações difíceis. Já está tudo pago. Siga e se permita receber o amor que está disponível no universo para ti. Eu agora vou fazer a oração. Deus, eu coloco diante de ti cada pessoa que carrega essa culpa em silêncio. Cada pessoa que está aqui ouvindo esta oração, eu oro para quem errou por medo, por quem caiu no momento de fragilidade e até hoje não se perdoou. Que hoje a culpa deixe de ser prisão e se transforme em consciência madura. Eu oro para que cada ouvinte reconheça as suas próprias falhas sem se definir por elas. Que a responsabilidade substitua a autopunição e que o perdão que já existe, que ela realmente, finalmente possa recebê-lo. Aceite recebê-lo. Que toda tentativa de compensar com esforço excessivo seja interrompido agora. Que o descanso da reconciliação interna encontre espaço. Eu declaro que o erro não é identidade, que o arrependimento sincero restaura o fluxo, que a vida pode continuar sem essa dívida emocional. Pai, que cada pessoa agora receba a tua unção, que cada pessoa volte ao seu lugar, inteira, alinhada, em paz. Amém. Queridos, partilhe isso, se inscreva aqui e faça o teu melhor e siga.